E aí, rapaziada, como vocês estão? Tudo bem? Me chamo Igor, para quem não me conhece, eu sou graduando em economia. Sou cristão, já tenho uma boa quantidade de tempo, dá para se dizer. Estou me aprofundando aí em diversas áreas de conhecimento cristão, porque antes pode-se dizer que eu não era tão incentivado, mas agora me veio esse desejo no coração de me aprofundar em vários conhecimentos cristãos. Pelo título do vídeo, você já sabe que eu sou calvinista. E para quem me acompanha há um certo tempo, era algo completamente impensado. Eu que fazia parte de círculos neopentecostais, que se diziam pentecostais, não a minha primeira igreja que eu fiz parte, mas principalmente a que eu fui logo após, algo completamente neopentecostal. E eu, durante o ano de 2025, comecei a estudar um pouquinho mais junto com os meus amigos, e eu vi que a doutrina pentecostal, que se dizia arminiana, não batia de frente com a Bíblia. Em tese, tinha muitas diferenças errôneas, e eu achava pontos de inflexão que já não estavam mais me permitindo ficar nem no meio pentecostal, nem no meio neopentecostal. Por isso, eu fui para uma igreja reformada. O que são as igrejas reformadas? São as igrejas chamadas históricas, desde a reforma protestante lá com Lutero, que aí tem os luteranos, tem os presbiterianos, que são os calvinistas, entre aspas, que são essas igrejas mais históricas. Eu hoje faço parte de uma igreja presbiteriana. Aqui atrás vocês conseguem até ver o símbolo da minha igreja, a Igreja Presbiteriana Missão. Não que eu tenha encontrado a luz por ela, porque a igreja, as instituições humanas não salvam. A graça e a luz vêm somente por Cristo. Mas foi um ponto de inflexão na minha fé, que agora eu tenho colocado não minha fé em bens materiais como eu estava, arrumando sempre desculpas para colocar o homem como centro de todas as coisas e dizer que era o correto, e rir dos calvinistas que ó, bando de otário, tá tudo errado, que era coisas que eu fazia na internet, inclusive. Mas hoje eu posso dizer que sou uma pessoa mais centrada, respeito ambos os lados. Claro, tenho meus erros com, não com Armínio, vocês vão entender durante esse vídeo, mas com o que o arminianismo se tornou, minhas diferenças. Mas, eu falo, se você se diz um arminiano, também do calvinista acaba. Esse foi o livre-arbítrio dele que fez ele escolher o calvinismo. Agora, você, hiper calvinista, dá para se dizer, não, pô, se é a vontade da soberania de Deus, dele ser um arminiano acreditar no livre-arbítrio. Ou seja, eu ia falar que vai todo mundo pro mesmo buraco. Enfim, vai todo mundo pro mesmo buraco, vai todo mundo pro pó da terra. Mas depois vamos ressuscitar. Ressuscitar é uma palavra muito forte, mas vamos ser restaurados por Cristo Jesus e ir para um novo céu, para uma nova terra e passar a eternidade. Não vai ter briga lá no céu de qual banda vamos usar para louvar a Deus. Vai ser Projeto Sola ou vai ser Morada? Vai ser Canto Verbo ou vai ser Fernandinho? Não tem, vai ser o que Deus quiser, literalmente. Mas antes de eu bater, entre muitas aspas, no arminianismo, deixa eu botar só meu celular aqui no silencioso, senão o cliente começa a me mandar mensagem no dia de domingo. E antes de eu falar, bater um pouquinho no arminianismo, eu quero bater um pouquinho, entre aspas, no próprio calvinismo. Apesar de eu ser calvinista, fazer parte de uma instituição que é a Igreja Presbiteriana, que tem muitas coisas que eu fiquei, caraca, meu irmão, como que eu achava isso idiotice? Sendo que é a forma mais justa, uma teocracia que faz sentido por meio de assembleia e presbitério e não centralizado em poder em uma única pessoa, aquela pessoa que manda em tudo. A gente tem exemplos aí, igrejas que isso daí acontece. E dá ruim em tudo. E eu queria comentar um pouquinho, primeiramente bater entre aspas no calvinismo. Deixa eu só abrir minha colinha aqui, porque tá cheio de dados históricos, eu não vou me lembrar de cabeça, eu fiz uma colinha só para vocês lerem. Para eu ler para vocês e vai estar tudo aí na descrição, tá certo? Que é uma das coisas que eu não concordo
com a doutrina presbiteriana barra reformada. Não tanto reformada, porque tem as igrejas batistas reformadas que não praticam isso, mas é algo que não é que eu não concordo, é algo que eu estou tentando assimilar ainda. Eu já estou muito inclinado para essa parte por causa de relatos históricos, mas tem coisas que ainda eu fico, caraca, será que faz sentido, não sei o quê, que é sobre o batismo, que é o pé do batismo, que é o batismo infantil, e o batismo por aspersão. A palavra batismo é literalmente uma imersão, tá ligado? É você imergir. Por que que a gente faz por aspersão? Eu entendo em vários casos que a aspersão é necessária e tudo mais, mas não seria um ponto de inflexão, seria um ponto fora da curva que a gente deveria só fazer em casos extremos. Eu fiz todas essas perguntas para o conselho da minha igreja, em cursos de novos membros eu fiz essas perguntas, e eu ainda estou tentando assimilar. Mas eu estou bastante inclinado a acreditar no pé do batismo, apesar de ainda ficar com o pé atrás. Nada demais, obviamente, mas ainda de eu ficar com o pé atrás. Não sei se é preconceito com a igreja católica que eu tinha, sei lá. Mas eu fico um pouquinho mais inclinado para esse momento por causa de fontes e relatos históricos. É como acadêmico, amo relatos históricos e fontes históricas para basear as minhas pesquisas. Então, quando eu fui sair da igreja neopentecostal que eu fazia parte e fui para a presbiteriana, eu comecei a pesquisar várias e várias fontes. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Fontes históricas que realmente o pé do batismo era praticado mais ou menos desde a metade do segundo século, dá para se dizer. Algumas fontes dizem que foi a partir do terceiro século, outras fontes da metade do segundo século, outras fontes são até mais acirradas que dizem no final do primeiro século, mas não achei nenhuma evidência que realmente tenha sido no final do primeiro século. Mas no final do primeiro século temos os apóstolos que podiam ter confirmado isso na própria Bíblia, mas aí eu fico me perguntando por que que não tem, mas enfim. Vamos ler esses relatos históricos aqui. O primeiro relato histórico está lá em Apostolic Tradition, que é atribuído a Hippolytus de Roma, mais ou menos no século III. Basicamente o que ele fala? Primeiro deveis batizar os pequeninos. Ele escreve os pequeninos como as crianças, tá certo? Todos que podem falar por si mesmos, falem, mas os que não podem, seus pais ou outro membro da família falem por eles. A fonte vai estar aqui embaixo na descrição, tá certo? Vai ter o texto que fala isso e a fonte para você ir lá, clicar, ver o artigo inteiro que tem isso, tá certo? E isso é uma prática por desse cidadão Hipólopos de Roma, que basicamente o batismo infantil está datado mais ou menos de 200 a 250 depois de Cristo, e não do primeiro século. Alguns historiadores ainda assim questionam essa parte, a parte realmente original ou é uma parte interpolada do texto, ou seja, que foi uma tradução que fizeram e aí usam isso para defender, porque não se sabe mesmo. O bagulho é uma parada meio paradoxa, tá ligado? E, enfim, é uma fonte histórica que isso acontecia. Ah, Igor, mas terceiro século em Roma já era a Igreja Católica. Eu concordo realmente, a partir do terceiro, não do terceiro século, mas mais ou menos ali do quarto século, eu já via Roma invadindo um pouquinho mais os prazeres da igreja, os prazeres não, mas invadindo a igreja e fundando a Católica Apostólica Romana. Outros vão dizer que a partir do 11º século, eu acho que foi a partir do quarto século, mais ou menos, lá por volta de 300 e pouquinho depois de Cristo, que a Igreja Católica veio, e aí começou toda a parada, tá certo? Mas aqui, teoricamente, não era a Igreja Católica ainda. Era Roma lá, normal, os romanos, tá ligado? Outra fonte, essa daqui eu acho um pouquinho mais confiável, que é Ireneus de Lyon, que ele escreveu
em seu livro, em Contra as Heresias, por cerca do ano de 180 depois de Cristo, ele afirma: ele veio salvar a todos mediante ele, infantes e crianças, rapazes e mocinhas e velhos homens. Isso daqui eu acho já uma fonte mais confiável, não é tão debatida entre o meio acadêmico, e isso foi interpretado como referência ao batismo de crianças. Não fala diretamente sobre o pé do batismo. Se uma criança também, uma criança que morre como criança, pode ser salva por Deus caso Deus a eleja, por que que ela não pode ser batizada? Ah, mas ela não consegue falar não sei o quê. Aí a gente entra já na próxima parte, que a família dela, porque tem relatos na Bíblia, quando um creu, toda a sua família foi batizada, que a família dela falem por ela, falem por aquela criança, tá ligado? Outra fonte, essa daqui eu não acho tão boa assim. Só para vocês terem ideia, eu consegui achar um artigo, não sei se é um artigo que fala, uma dissertação, que fala um pouquinho mais sobre isso. Mas eu achei essa dissertação no Reddit, isso há tempos atrás. Então não sei como é, eu vou botar a dissertação. Eu acho que é uma dissertação, tá certo? Essa dissertação tá toda em inglês. Aí, e vocês me dizem o que é? Eu não confio. Não confio, não uso nem essa fonte de Origenes, que é por volta de 185 a 254 depois de Cristo. Eu não confio, mas pode ter gente que confie. Que ele fala, a igreja recebeu dos apóstolos o costume de dar o batismo mesmo aos bebês. Tá certo, se recebeu dos apóstolos, cadê na Bíblia? Novamente, eu não estou batendo, eu estou realmente levantando questionamentos, olhando fonte e embasamento histórico para tentar entender esse ponto, tá certo? Ah, sugere que veio dos apóstolos, mas eu nunca ouvi falar, porque tipo, a gente sobe aqui nas fontes. O Hippocampus, a gente já ouviu falar e muito, dá para dizer, principalmente eu do meio acadêmico, eu estudo economia, mas tem umas cadeiras que eu pago que eu ouvi falar dele, principalmente em ciências sociais. Aí o Ireneu, eu acho que eu posso chamar ele de Ireneu, mas não é assim que se pronuncia. Ireneu de Lyon, falar, mas eu já ouvi falar pelo menos, mas Orígenes, Oriente, sei lá, eu nunca ouvi falar no nome desse cara. E eu achei no Reddit esse bagulho, então não faço a mínima ideia. Não foi um. Os outros eu achei um bagulho acadêmico, nomeado, dos caramba quatro. Isso foi no Reddit. Então não faço a mínima ideia. Estudos mais atuais também, como The Origins of Infantile Baptism, Children's Believer Baptism, por David F. White, que foi publicado na Saussuet Journal of Theology. E ele afirma: enquanto a possibilidade de que o batismo infantil tenha sido praticado na era apostólica não pode ser excluída, o batismo adult parents, ou seja, o batismo de crentes adultos, por profissão de fé pessoal, é o padrão, mas claramente atestado nos documentos do Novo Testamento. Eu vou deixar o artigo novamente aí, vai estar diretamente para a Faculdade de Cambridge, da Cambridge University Press Assembly, não sei falar inglês, o meu inglês é uma porcaria. Então já vai estar aí para você dar uma lida. Ele discorre pra caramba sobre o pé do batismo, tá certo? Eu recomendo você ler. Tá em inglês, mas sabe o que é que você faz? Você pega o texto, eu vou ensinar você a ler artigo em inglês, tá certo? Para você usar nos seus trabalhos acadêmicos. Pega o texto, joga no chat GPT, de preferência o Plus. Eu tenho que pegar o Plus de volta. Você joga no chat GPT Plus e diz, traduza tudo, palavra por palavra, sem mudar o texto, porque uma tradução é uma interpretação. Você pedindo palavra por palavra, fica melhor de você ver o texto original. Se tiver algumas palavras diferentes, você pergunta pro chat, pega o bagulho, chat, isso daqui eu não entendi. Tem como fazer a tradução agora? Enfim,
Esse daqui é a minha visão sobre o pé do batismo. Se você for presbiteriano, me responda aí. Novamente, eu não tenho nada contra, eu não acho errado, porque não interfere na salvação, não é uma heresia nem nada do tipo. Também quem batiza por imersão e só adulto também não é heresia. Heresia é quando você muda o caráter de Cristo, isso daí não influencia em nada na salvação. O batismo não te salva, o que salva é só a graça. Eu até publiquei um negócio hoje que foi lá em Romanos 3, do 21 ao 26, se eu não me engano. Eu vou até abrir a Bíblia, meu irmão. Eu não tô com a Bíblia aqui perto, eu acho que tá. Vou abrir no meu celular a Bíblia para ver o que que eu publiquei hoje. Só para vocês terem noção. Ó, o que salva é isso aqui, ó. Ó, o que salva é isso aqui, ó. Nem de engrandecer a sua obra. Ei, rapaz, abri errado, abri em Jó. Já ia falar Jó aqui. Ó, tô abrindo aqui de novo. Ó, NAA, tá certo? Romanos 3, do 21 ao 25. Mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Já nesse texto de Romanos, só para dizer que a graça é o que salva e não as obras. E também para agora a gente começar a bater no arminianismo com fontes e embasamentos históricos, obviamente, com falas do próprio Armínio. Porque o que acontece muito hoje em dia? Pessoal, eu acho, o primeiro culto jovem que eu fui, da igreja neopentecostal que eu fazia parte, que era pergunte ao pastor e à esposa do pastor. Lá eles não acreditavam em pastoreado feminino, pelo menos em uma coisa acertaram. E, e eles perguntaram isso. Teve uma pergunta que foi: você prefere o que você acredita mais, arminianismo ou calvinismo? Eles falam pagaiada que todo neopentecostal sempre fala, e inclusive eu propagava, e disse que hoje se via mais no arminianismo. Porém, Armínio, Jacobus Arminius, para ser mais específico, porque eu e ele era brother, tá ligado? Nós era brother. Jacobus Arminius afirmava basicamente doutrina calvinista. Só que tinha uma pequena diferença. O que que Armínio acreditava? Eu vou mostrar todas as fontes aqui de tudo que Armínio escreveu e até estudos contemporâneos, tá certo? O que que Armínio afirmava? O homem era completamente depravado. Não tinha como ser salvo por meio dele, era pela graça de Cristo. Porém, em um determinado espaço de tempo, nesse determinado espaço de tempo, concediu para o homem para ele ter a liberdade de escolher Deus ou continuar na sua vida pecaminosa. Depois que esse tempo se fechava, aí ele voltava para sua depravação total. Era isso que Armínio cria. Em qualquer seminário ou curso de bacharel de teologia você aprende isso, porque é o básico da história teológica. Mas o que que acontece? Eu acho que a única pessoa, o único pentecostal, vou chamar de arminiano, apesar de não ser arminiano, obviamente, é algo mais pelagiano moderno, dá para se dizer, que mostra isso com veemência, a única pessoa que mostra isso com veemência, pasmem, não é Silas Malafaia, não é apóstolo Valdemiro Santiago, não é Edir Macedo, sei lá, os caramba quatro. Pasmem, a pessoa que mais explica isso é uma pessoa que eu tenho um extremo carinho, que é Luciano Subirá, que é um gênio, eu acho um gênio. Biblicamente, a bagagem dele é incrível. Porém, eu acho que a capacidade argumentativa dele cai bastante. Ele explica o arminianismo, o pelagianismo de uma forma muito boa. Só que o problema é que eu acho que a capacidade argumentativa dele, com base bíblica em fontes históricas, se esvai quando ele tenta defender um lado dele, quando ele pende para um lado dele. Isso não interfere em nada para mim, o Luciano Subirá é um puro homem de Deus. Entendam, eu sou calvinista
Não adoro, não, mas tipo, amo ele, amo as pregações dele. Mas tenho meus contrapontos também. Mas como eu digo para todo mundo, sou eu, o que eu vivi, o que eu aprendi para discutir com um gênio Luciano Subirá. Com total certeza, ele é muito mais inteligente que eu. Se eu for para um debate com ele, eu vou apanhar. Eu vou apanhar. Mas eu tenho essa minha opinião sobre ele, sobre essas fontes dele. E, basicamente, só para vocês verem que o que Arminio fala não é da minha boca, tem um trecho no livro dele, Works of Arminius, Livros de Armínio. Eu vou deixar tudo aí na descrição, vai estar bem separado. Pé do batismo, aí vai ter os links do pé do batismo, tá certo? Aí vai ter arminianismo e os links do arminianismo, tá certo? Mas vamos lá. Works of Arminius, em volume 1. O que que Armínio falava? Ele falava o seguinte: esta é a minha opinião sobre o livre-arbítrio do homem. Em seu estado primitivo, o homem foi dotado de conhecimento, santidade e poder. Contudo, nenhum desses atos ele poderia realizar, exceto com a assistência da graça divina, ou seja, a soberania de Deus. Mas, em seu estado decaído e pecaminoso, o homem não é capaz por si mesmo nem de pensar, nem de querer, nem de fazer aquilo que é realmente bom. É necessário que ele seja regenerado e renovado por Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Compreenderam? Aqui Arminio afirma explicitamente a incapacidade do homem sem a graça, o oposto do arminianismo atual, que é o pelagianismo, tá ligado? Então, o próprio Arminio, vocês distorcem tudo completamente o que Arminio afirmava. Eu acho que se for lá pra Holanda, na época, 1700 e carambadas, os arminianismo atual ia bater de frente com os arminianismo antigo, tá ligado? Ia dar guerra. Só para não ficar nisso, temos outro trecho também que eu separei aqui. Novamente, fonte na descrição. Dessa vez a fonte vai estar em Apologetic Junkie alguma coisa, não vou me lembrar agora. Novamente, The Works of Arminius, só que volume 2. Aí tem um subtítulo também que é Disputan 11, The Free Will of Man, que é nesse estado, o livre-arbítrio do homem em relação ao verdadeiro bem não está bem ferido, mutilado, enfermo, curvado e enfraquecido, mas está também aprisionado, destruído e perdido, e suas forças não estão apenas debilitadas e inúteis, a menos que sejam assistidas pela graça, mas ele não tem força alguma, exceto aquelas que são despertadas pela graça divina. Esse é um dos trechos mais fortes das obras de Armínio. Ele descreve o homem caído como sem poder algum para o bem espiritual. E a não ser quando a graça o desperta, que é aquele livre tempo para ele tomar a decisão. Em Works of Arminius, volume 3, Rachel on Predestination, ele fala o seguinte: Deus determinou criar o homem e colocá-lo em um estado de retidão. Também ordenou que o homem caísse e se tornasse depravado. Ou seja, aqui ele também tem o que falam muito de Calvino, o Deus autoritário. O cara que tira completamente o amor de Deus, como que Deus ia ordenar que o homem se tornasse depravado e caísse. O próprio Armínio fala arminianismo moderno, pelagiano. Para quê? Vamos voltar aqui. Deus determinou criar o homem e colocá-lo em um estado de retidão. E também ordenou que o homem caísse e se tornasse depravado, para que assim ele preparasse o caminho para manifestar a sua misericórdia e justiça. Armínio via a depravação como parte do plano divino para a salvação, algo que evidencia a necessidade da graça de Cristo. O foco é sempre a graça. Agora, saindo um pouquinho de Armínio, eu separei alguns. Meu irmão, deixa eu até voltar aqui para o OBS. Esse vídeo daqui vai ficar muito longo. Só quem tiver paciência e quiser me rebater muito vai ver isso aqui até o final.
Eu separei aqui alguns artigos acadêmicos também. Vamos sair um pouquinho de Armínio. Deixa eu beber um pouquinho mais de água. Alguns artigos acadêmicos eu separei também. Basicamente, esse primeiro artigo acadêmico. Kate D. Stein e Thomas H. McCall, que escreveram um pouquinho sobre a teologia de Jacobus Arminius na Universidade de Oxford, mais ou menos em 2012, em Theologies of Grace. Eles escreveram o seguinte: Arminius afirma as doutrinas do pecado original e da total incapacidade. A humanidade, a parte da graça de Deus, é totalmente incapaz de voltar-se para Deus ou fazer qualquer coisa verdadeiramente boa. Ou seja, uma pesquisa acadêmica da Universidade de Oxford em que fala sobre teologia e graça, que literalmente fala sobre isso daqui, que Arminio afirmava isso daqui. Não é uma fake news. Eles tiveram que fazer muito, estudar muito para fazer uma pesquisa dessa, tá certo? Outra, agora Andrews University, em The Country of Preventing Grace in the Theologies of Jacobs Arminius. Ele fala o seguinte: Armínio descreveu a condição depravada de toda a humanidade desde a queda. Ele sustenta que todos os seres humanos possuem uma natureza depravada herdada e são incapazes de mover-se em direção a Deus sem a sua graça. Ou seja, basicamente o que Carmínio sempre falava: Deus dá a graça para o homem, a graça para o homem em uma determinada parte de tempo para ele escolher. Você aceita? Aceitar é um termo muito paia, mas tipo, se ele aceita Deus ou o rejeita. É um termo muito paia aceitar, tá ligado? Ah, você aceita Jesus, é algo muito paia. Outro artigo também bastante imponente, dá para se dizer, que é a New Perversion on Arminians, que fica lá, basicamente é um estudo da Christian Student Livraria, inclusive a fonte vai estar no próprio site da Livraria de Estudos Cristãos, que fala o seguinte: Armínio não era pelagiano, ele acreditava que o homem, após a queda, ainda possuía o livre-arbítrio essencial da escolha, mas está tão corrompido pelo pecado que depende completamente da graça de Deus para qualquer boa ação, como o ato de exercer a fé. Armínio afirmava isso. E ainda, para a gente encerrar tudo isso de Armínio com chave de ouro, eu separei aqui a diferença do arminianismo original e o arminianismo moderno barra pelagiano. Vamos lá. Of, the Loss of Arminius to the Remonstrants. EvangelicalArminians.org, tá certo? É o desse site daí, esse artigo, que é basicamente uma org, o site que fala sobre o arminianismo. E fala o seguinte: após a morte de Armínio, os remonstrantes gradualmente se afastaram de suas visões originais, tornando-se mais racionalistas e otimistas quanto à capacidade humana do que o próprio Armínio jamais foi. Basicamente, foi uma mudança gradual após a morte de Armínio e suas ideias. E ainda hoje, eu ia falar seitas, mas aí eu vou estar sendo muito duro e eu não quero ser duro com o pessoal. Mas basicamente as pessoas sem um conhecimento histórico pegam o que foi feito depois de Armínio e atribuem a ele e batem no peito com orgulho e dizem: "Eu sou arminiano", e não sabem que o próprio Armínio, em tese, acreditava na mesma coisa que João Calvino, mas com teses, com pensamentos diferentes que também não estão errados, podem estar certos, não sei o quê. Eu creio que estão errados, só para informar, tá certo? Mas, em tese, é a mesma coisa que o nosso cidadão lá, o João Calvino, o malvado, o vinão da reforma, o duro, o cara que matou aquele outro lá que eu esqueci o nome agora, mil perdões, são fake news completamente porque não tem embasamento histórico. Mas, enfim, esse foi o vídeo de hoje, foi bastante longo, 30 minutos de vídeo. Se você assistiu aqui, ou você é um calvinista ferrenho, ou você é um arminiano querendo discutir comigo, debater aí. Enfim, os comentários estão aí abertos. Por favor, eu peço com total respeito. Eu, na opinião de todos, respeitamos a
todos aqui, tá certo? Mesmo se você for da Universal. Se você for da Universal, sai do meu vídeo. Não, brincadeira. Respeitamos a todos, tá certo? E tamo junto, galera. Beijão e fui.